deixa eu me arrumar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que vai transformar a sua mente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você está vivendo seus relacionamentos ou você está participando de uma entrevista de emprego? Porque muitas pessoas se comportam nos relacionamentos de amizade, familiares, até amorosos, como se estivesse participando de uma verdadeira entrevista de trabalho, tentando convencer o outro: olha como eu sou boa, olha tudo que eu posso fazer por você, olha por que você deveria me escolher, olha por que você deveria gostar de mim, olha por que você não deveria me abandonar. É como se o tempo todo você estivesse apresentando um currículo emocional para as pessoas, tentando provar porque merece ser amada, porque merece ser escolhida, aceita, valorizada. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que você sente que precisa convencer alguém de quem você é? Em uma entrevista de emprego normal, você apresenta as suas melhores características. Você fala das suas qualidades, você fala das suas habilidades, das suas experiências. Você tenta mostrar para a empresa por que você deveria ser contratada. E isso faz sentido em um processo seletivo. Mas o problema começa quando você leva essa mesma postura para os seus relacionamentos. Você começa a viver tentando convencer as pessoas de que você merece uma vaga na vida delas. Então você se explica demais, se justifica demais, faz demais, entrega demais, aceita demais. Você muda o seu comportamento para agradar. Evita falar o que pensa para não criar conflitos. Diz sim quando gostaria de dizer não. Faz coisas que não gostaria de fazer apenas para correr o risco de não ser rejeitado. E sem perceber você começa a se perguntar: o que eu preciso fazer para que essa pessoa possa me amar? O que eu preciso mudar para ela ficar? Quem eu preciso ser para pertencer? E talvez você nunca tenha percebido isso, mas você está vivendo como se então precisasse de ser aprovado o tempo inteiro. E sabe aonde isso vai parar? E sabe de onde isso pode vir? Muitas das vezes de uma ferida de rejeição, de uma experiência de abandono, de momentos da sua história em que você aprendeu que para receber amor precisava fazer alguma coisa. Talvez você tenha aprendido que precisava ser boazinha, prestativa, útil, forte, perfeita. Talvez tenha aprendido a não dar trabalho, a não incomodar, a não decepcionar, porque em algum momento você entendeu que ser simplesmente quem você era não parecia ser o suficiente. Então você desenvolveu uma estratégia de sobrevivência essa. Se eu agradar, talvez não me abandonem. Se eu for útil, talvez precisem de mim. Se eu fizer tudo certinho, talvez me amem. Se eu me adaptar, talvez eu consiga pertencer. E é essa estratégia que pode ter ajudado você, sim, em algum momento da sua vida. Mas hoje talvez ela esteja fazendo você se abandonar para evitar que os outros abandonem você. Porque existe um preço muito alto. Quando você muda quem é para ser aceita, você pode até conseguir pertencer. Mas você se desconecta da sua identidade. Você se desconecta da sua essência. Seus valores, seus desejos, daquilo em que você acredita. E chega um momento em que você já não sabe mais. Eu realmente gosto disso ou aprendi a gostar para agradar alguém? Eu quero isso ou eu estou fazendo para ser aprovada? Essa escolha é minha ou é fruto do medo de decepcionar? Essa sou eu ou essa é a versão que eu construí para ser aceita? E esse é um dos maiores perigos de viver buscando aprovação. Você pode passar tanto tempo tentando ser a pessoa que os outros querem que esquece quem você é. Por falar em identidade, você já parou para pensar que Jesus não precisava convencer ninguém de quem ele era? Ele não vivia se justificando, ele não forçava a amizade, ele não corria atrás de quem escolhia ir embora. Ele não tentava obrigar ninguém a segui-lo. Ele não mudava a sua identidade de acordo com o ambiente para ser aceito. Jesus sabia exatamente quem ele era. E existe muita força nisso. Porque quem sabe quem é não precisa passar a vida inteira tentando convencer as pessoas. Quem sabe quem é entende que nem todos vão gostar. Nem todos vão compreender, nem todos vão pertencer ou permanecer e nem todos precisam concordar. Isso não significa ser arrogante. Significa que você nunca erra,
Não significa ignorar críticas, deixar de reconhecer aquilo que precisa mudar. Significa não entregar a sua identidade na mão dos outros. Talvez um dos maiores exemplos que você possa seguir hoje seja justamente esse: a segurança de quem não precisa viver tentando provar quem é. Eu quero fazer um convite para você hoje. A partir de hoje, você começa a se observar. Que tipo de currículo você está apresentando para as pessoas? Para a sua família, para os seus amigos, para os seus relacionamentos? O que você faz para convencer alguém de que merece ser amada? O que você aceita para não perder uma pessoa? O que você esconde porque tem medo de ser julgada? Quantas vezes você se explica sem que ninguém tenha pedido uma explicação? Quantas vezes você tenta convencer alguém que já decidiu não enxergar você? E quantas vezes você abandona? Você se abandona, tentando impedir que alguém não abandone você. Sabendo quem você é hoje, conhecendo a maneira como você pensa hoje, como você age, como você reage diante das dificuldades. Você se contrataria para grandes projetos? Você confiaria em você? Você escolheria você? Você entregaria um grande sonho nas suas próprias mãos? Essa pergunta não é para você se diminuir, é para te trazer consciência. Porque talvez você esteja tão preocupada em ser escolhida pelos outros que nunca parou para pensar se você tem escolhido a si mesma. Talvez esteja esperando que alguém reconheça o seu valor, enquanto você mesma ainda não reconheceu. Talvez esteja esperando que alguém confie em você, enquanto você ainda não confia nas próprias decisões. E antes de tentar convencer o mundo de quem você é, talvez esteja na hora de você conhecer a si mesma. Porque existe algo que você precisa entender. As suas ações, elas são um reflexo dos seus pensamentos. E os seus pensamentos, eles também são influenciados por tudo aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida. Pelas experiências que você viveu, pelas palavras que você ouviu, pelos modelos de relacionamento que você observou, pelas rejeições que você sofreu, pelas experiências de abandono. Tudo isso ajudou a construir o seu repertório emocional, o seu modelo mental. Por isso, quando você se humilha para alguém ficar, quando você se explica o tempo inteiro, quando você tenta controlar a opinião das pessoas, quando muda completamente para pertencer, não basta apenas dizer, eu preciso parar de fazer isso. Você precisa compreender por que eu aprendi a fazer isso. O que eu acredito que vai acontecer se eu simplesmente for eu? De que rejeição eu ainda estou tentando fugir? Que abandono eu estou tentando impedir que aconteça novamente? Porque uma mudança verdadeira, ela não acontece apenas no comportamento. Ela precisa acontecer também na forma como você pensa sobre si mesmo. E sim, você pode caminhar com mais segurança. Você pode caminhar com mais liberdade. Mas para isso, você precisa reconhecer e conhecer quem você é. Os seus valores, os seus princípios, o seu potencial, os seus talentos, os seus pontos fortes, mas também os seus pontos fracos. Porque assumir a própria identidade não é construir uma imagem perfeita de si mesmo. É você conseguir olhar para você por inteiro. É você conseguir reconhecer que isso eu faço bem ou não faço bem. Isso eu preciso crescer, isso faz parte de mim, isso eu preciso transformar. Esse é um valor que eu não negocio. Esse é um comportamento que já combina com a pessoa que eu decidi me tornar. Quanto mais você conhece a si mesma, menos você precisa construir personagens para ser aceita. E quanto mais segura você está da sua identidade, menos você precisa apresentar um currículo para convencer alguém de escolher você. Olha verdadeiramente para você, para sua essência, para tudo aquilo que você é, sem medo do julgamento, sem medo da crítica, sem medo do que os outros vão pensar. Tenha coragem de ser você. Pare de agir como se estivesse participando de uma entrevista de emprego emocional, tentando ser aprovada por todos. Você não precisa convencer todas as pessoas. Você não precisa se justificar para quem já escolheu interpretar você de uma determinada maneira. Você não precisa correr atrás de todas as pessoas que decidiram ir embora. E você não precisa mudar a sua essência para conquistar uma vaga
na vida de alguém. E já que estamos falando de grandes projetos, eu criei este canal para ajudar você a transformar a sua mentalidade, fortalecer a sua identidade e construir uma vida com mais consciência e propósito. Então, se esse conteúdo ajudou você ou pode ajudar alguém que você conhece, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. E se você é daquelas pessoas que gosta de seguir tendências, que tal então seguir bons exemplos? Que tal aprender com a segurança, a identidade e a clareza de Jesus? Você não precisa sair por aí se justificando para todo mundo. Não precisa tentar convencer quem já tem uma opinião formada sobre você. Você precisa ter clareza de quem você é. O que você vai fazer hoje para você ser mais você? E eu quero muito ler a sua resposta. Então deixa para mim aqui nos comentários que eu quero saber qual foi a decisão que você tomou a partir desse vídeo. Um beijo